Olá, pessoal, sou a professora Sônia Melossi. Nós vamos falar sobre contabilidade pública. O assunto é sistema tributário. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Portanto, então, o assunto é sistema tributário. Nós vamos falar agora o que está no Código Tributário Nacional. No seu artigo 3, ele diz o seguinte: a definição de tributo. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituído em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Isso aqui é o que diz no nosso Código Tributário Nacional. Agora, destaco aqui 3 características primordiais para ser tributo, né? Ele tem que ser compulsório. O segundo, natureza pecuniária e não punitivo. O que significa isso? Nós, por exemplo, podemos dizer que multa não é tributo. Ora, por que multa não é tributo? Porque multa, ela não compreende essas 3 características: compulsório, pecuniário e não punitivo. Lógico que você vai pagar, você é em dinheiro, mas a multa é uma punição. Então, ela não está caracterizada como tributo. Então, imaginemos o seguinte: o que diz lá a Constituição Federal, no título 6, né, sobre tributo e suas espécies. E o Código Tributário Nacional, no artigo 81, fala de tributos e suas espécies. Portanto, agora, juntando tudo isso, nós vamos falar das espécies. Imagine assim: tributos é um grande guarda-chuva. Embaixo do tributo tem as suas espécies, e cada espécie tem sua destinação específica, né? Como nós vamos falar agora. Então, quais são essas espécies? Lembrando, tributos é um grande guarda-chuva, embaixo dele suas espécies. Então, nós sabemos que o tributo ele é arrecadado pelo governo para manter as contas. Portanto, as suas espécies ela tem uma destinação específica, um entendimento específico. E dentro da legislação, ela pode ser utilizada de acordo com a sua espécie, de acordo com o que cada norma vai dizer, tanto da União, quanto dos estados, quanto dos municípios. Então, o primeiro que nós vamos falar agora é do imposto. Nós vamos dar agora exemplo de cada imposto aqui. E o que é um imposto? O que diferencia o imposto? Imagina que o imposto é uma arrecadação genérica. Como assim? Imposto não é um dinheiro carimbado. Quando vai ser feito um recolhimento de imposto em todas as esferas, tanto municipal, federal, ou do estadual, ele vai pegar aquele dinheiro arrecadado e vai usar para várias finalidades. Por exemplo, pagar folha de pagamento, fazer compras necessárias. Ele é um dinheiro que ele vai ser usado para várias finalidades de gastos, né, em prestação de serviço às pessoas ali, né, que moram naquele município, por exemplo. Ele é utilizado para várias finalidades, de acordo, evidentemente, com a legislação. Nós podemos dar de exemplo aqui o IPTU, Imposto de Propriedade Territorial Urbana, que até é um imposto municipal, o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, e o ISSQN, que é o Imposto de Serviço, né, de qualquer natureza. Cada município, você pode olhar aí no seu município onde você está, você vai olhar uma tabela e cada tipo de serviço está enquadrado num número naquele município, né? E o valor é a porcentagem, o tipo de serviço. Então, quando você, por exemplo, abre um serviço relacionado à prestação do escritório de contabilidade, de um serviço de TI, ele tem um enquadramento e uma porcentagem a ser arrecadada pela prestação de serviço naquele município. E é utilizado, né, para várias finalidades aí do município, prestar o serviço para o munícipe. Como exemplo dos impostos estaduais, nós podemos dizer sobre o ICMS, né, que é o de maior arrecadação nos estados, e o imposto de transmissão de causa-mortes. O ICMS é imposto de circulação de mercadorias e serviços, comunicação, imposto e também relacionado a transportes interestaduais e intermunicipais. Ou seja, comunicação, né? Você fala, puxa, mas comunicação não é serviço? Mas é tributado pelo ICMS, assim como a parte de transporte intermunicipal.
Como impostos federais, nós podemos dizer aqui como exemplo, imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre operações financeiras, imposto de renda, imposto de produtos industrializados. O IPI, ele tem uma característica muito interessante, ele tem uma TIP, que é uma tabela enorme, né, a tabela do IPI, que tem cada numerinho daquele é um enquadramento. Por exemplo, uma coisa interessante, né, que tem lá no TIP, você tem, principalmente quando se usava muito papel, hoje a gente tem procurado usar menos, né, mas era uma coisa interessante quando eu descobri quando eu era estudante, que, por exemplo, você tinha lá um formulário contínuo. Se o formulário contínuo tivesse escrito de uso exclusivo do encomendante, o IPI era menor. Se fosse um formulário genérico, IPI maior. Como, por exemplo, bolachas vitaminadas. Bolachas vitaminadas, a industrialização menor do que aquela que não é vitaminada. E assim por diante, uma tabela enorme que tem que ser consultada de acordo aí com cada indústria. Assim, né, é muito grande lá a tabela. E nós temos a taxa, que é outra espécie de tributo. Veja bem, a taxa é um dinheiro carimbado. Como assim, professora? O imposto, como nós falamos, é um dinheiro genérico usado para várias finalidades, né, para manter o órgão público, o serviço público, a prestação de serviço público, que nós temos aí relacionados a várias frentes, né, dos entes públicos. A taxa é um dinheiro carimbado. Como assim? Veja bem, ela sempre está ligada a uma contrapartida direta de serviço. Por exemplo, né, essa atividade poderá consistir no exercício do poder de polícia, como exemplo, fiscalização do IBAMA e expedição de passaporte, ou na prestação de serviço público específico e divisível, como exemplo, a coleta de lixo. Então, portanto, nós podemos observar que a taxa sempre está ligada a um serviço, uma contraprestação. Também pelo poder de polícia, no caso a fiscalização, como eu dei de exemplo, ou um serviço que seja específico e divisível. Tem que ter essa característica, diferente do imposto. Veja, são características diferentes. Eu não posso confundir imposto com taxa. Taxa é algo específico, é uma grande diferença. E nós estamos falando agora de contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria pressupõe a realização de obra pública que implique na valorização dos imóveis próximos. Veja bem, se a sua rua não é asfaltada, e amanhã ou depois ela será asfaltada, isso daí pode ser cobrado. Ela não se confunde com taxa e não se confunde com imposto, porque ela melhorou o entorno, então ela é específica para a melhoria. Ela não pode ser confundida com taxa e nem com imposto. E também as contribuições sociais, né? Exemplo, previdência. Então vamos entender o que é isso. Olha o que diz lá o artigo 149. As contribuições sociais de intervenção do domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas destinam-se a custear uma atuação específica do Estado. Veja bem, atuação específica do Estado na área social, previdência. E também as categorias, né? Categorias profissionais, por exemplo, como contabilidade, também estão aí nessa área. Alguns chamam até de parafiscais, mas está dentro do arcabouço de contribuições sociais, no entendimento aqui. E também nós podemos falar do empréstimo compulsório. O empréstimo compulsório, ele só será, né, só poderá ser usado em calamidade pública, guerra, investimentos públicos urgentes. Ele tem as seguintes características, são casos especiais, como eu acabei de falar, ele tem que ser restituído ao contribuinte, tem que ser uma edição de lei complementar e tem que ter uma aprovação da maioria do Congresso. Olha só, aprovação da maioria do Congresso. Como restituído ao contribuinte? Por exemplo, já né, evento passado aqui no Brasil também, vamos usar como exemplo o imposto, você pode fazer um imposto extra de gasolina. Aí você tem que juntar os papeizinhos, ou seja, as papeizinhos que eu estou brincando, são as notas fiscais, e no fim você vai lá e você pede restituição desse imposto extra que foi instituído.
que não se confunde com imposto, não se confunde com taxa, e não se confunde com o que a gente acabou de falar, ok? Não pode ser confundido aí por causa das características específicas. Bom, por hoje é só, um grande abraço, bons estudos e até a próxima.